quem tô vendo que tem bastante gente que não está hoje aqui, mas é bom ver sempre alguns de vocês. Acho que, na verdade, quem está nessa sala aqui hoje são as pessoas que mais têm participado e estado ativos nos nossos encontros. Principalmente a Débora, o Sofredo, meu pai, a Gabi, vocês estão sempre bem presentes. Isso é importante para que a gente consiga continuar o desenvolvimento de um assunto, né, e que sempre haja que a gente não precise ficar voltando sempre no mesmo tema ou voltando em coisas que a gente já aprendeu, que a gente já falou a respeito. Então, que a nossa intenção, e por isso que eu peço que vocês sempre continuem com a participação de vocês, porque é fundamental para que haja um desenvolvimento, para que haja um decorrer de desenvolvimento daquilo que a gente vem conversando, né? Que a gente não fique estagnado sempre no mesmo ponto. Então, a gente, na semana passada, a gente chegou até Gênesis 18, a gente falou bastante sobre o anjo do Senhor e compreendendo quem era esse anjo do Senhor que apareceu para Agar e que depois apareceu para Abraão e que em determinado momento almoçou com Abraão, né? Fez uma refeição com Abraão e enfim, quem era essa figura que aparece e é descrita como anjo do Senhor, mas ao mesmo tempo se fala como Deus na primeira pessoa e é referido depois tanto por Agar quanto por Abraão como Deus, né? Então a gente viu que a gente tem um entendimento então de que esse anjo do Senhor que aparece e que fala na primeira pessoa como Deus, ele é o próprio Jesus aparecendo nessas passagens, né? E aí a gente voltou a usar um método que a gente usou um pouquinho quando a gente estava falando, quando a gente estava estudando o livro de Daniel, que era aquele método de estudo bíblico onde a gente tenta fazer uma descoberta em conjunto, né, daquilo que o texto tem ensinado, aquilo que tem sido falado nos textos que a gente vem lendo em conjunto. Então, são 3 perguntas que a gente faz para refletir nos textos e aprender com os textos, né? Quem se lembra quais são essas 3 perguntas? Tem pouca gente aí hoje, então fiquem muito à vontade para abrir o microfone e falar. Não precisa usar o chat, não. Quais são as 3 perguntas de reflexão que a gente vem fazendo à medida que a gente lê os textos? Mas o que eu anotei, o que eu consegui anotar aqui. Aprendi sobre Deus, o que eu aprendi sobre Jesus, e o que posso tirar dessa lição para a minha vida, é isso? É essas perguntas? São essas perguntas. Então, a primeira pergunta é o que é sobre Deus, né? Lembrando que a centralidade da Bíblia é a respeito de Deus, é a respeito de Jesus. Então, Deus é a figura central da Bíblia. Então, fazer essa pergunta é perguntar sobre o mais importante. Então, o que é o mais importante na Bíblia? É aprendermos sobre Deus. Então, a cada texto que a gente vem lendo, a gente vem se perguntando o que a gente pode aprender sobre Deus através desse texto. A segunda pergunta seria aprender sobre nós mesmos, conhecer sobre nós mesmos. Né? O que a gente pode conhecer e aprender a respeito de nós. Né? Depois que aprendemos sobre Deus, que é a principal pessoa da Bíblia, o que a gente pode aprender a respeito de nós, até mesmo em como nós vamos corresponder com esse Deus. E a terceira pergunta Gabi pôs ali, a câmera da Gabi está travada, então não sei se ela continua ouvindo a gente,
mas ela colocou ali como eu posso obedecer, qual é a postura de obediência que eu posso ter a partir desse texto, né? O que eu posso obedecer a partir desse texto. Então, a gente fez essas perguntas na nossa aula passada, no nosso encontro passado, a gente refletiu um pouco sobre elas, e nós vamos continuar fazendo essas perguntas. Então, quero pedir no começo desse encontro de hoje, que vocês, por favor, tenham liberdade para participar, abrir o microfone de vocês, falar o que vocês têm refletido a respeito da leitura que vocês vêm fazendo, para que haja uma troca, né? É cientificamente comprovado que a gente aprende muito mais quando a gente compartilha o que a gente está aprendendo, quando a gente fala sobre o que a gente está aprendendo. Muito mais do que simplesmente quando a gente ouve ou quando a gente lê. Então, o fato de vocês abrirem a boca de vocês e compartilharem a opinião de vocês, a visão de vocês, a interpretação de vocês, isso vai ajudando a vocês mesmos construírem um conhecimento muito mais sólido e muito mais prático a respeito da Bíblia e, obviamente, a respeito de Deus. Combinado? Sim? Vamos participar? Então tá, hein? Só vi o joinha da Débora e da Gabi porque o pessoal tá só na foto aí. Mas espero ouvi-los pelo menos na participação de vocês. Quem se lembra como acaba Gênesis 18? Quem se lembra o finzinho de Gênesis 18? O que acontece? Como que acaba esse texto? Que foi o texto onde a gente parou a aula passada. Acaba quando Jesus fica com Abraão e os anjos vão para Sodoma. E acaba na negociação, né, de Abraão com Deus. Tipo, se tiver justos, né, na negociação ali pelos justos. Exatamente. Então houve aquele pleito de Abraão com Jesus para que se houvesse 50, 40, 30, 20, 10 justos, e Deus não destruísse Sodoma. E Deus termina falando para Abraão que tudo bem, se tivesse, por amor dos 10 justos ali, ele não destruiria. Então acaba dizendo, Gênesis 18 acaba dizendo então que os homens foram para Sodoma, né, os dois anjos, e Deus, ou seja, naquele momento Jesus, depois que ele terminou de falar com Abraão, se foi, né? A palavra fala, voltou para o seu lugar. Algumas versões vai falar, voltou para o seu lugar, né? Então Deus saiu da presença de Abraão e voltou para o seu lugar. E aí a gente tem Gênesis 19, que parece até na história um adendo na história, né? A gente vê uma progressão do relacionamento de Deus com Abraão, as promessas de Deus a Abraão, a aliança que ele faz com Abraão. Deixa eu tentar descer essa câmera aqui, está muito esquisita a posição. Espera aí, vamos lá. Não sei se melhorou ou se piorou. Mas, enfim. A gente estava falando que vem uma progressão na história e no relacionamento de Deus com Abraão, mas daí, de repente, tem o capítulo 19 de Gênesis, que parece uma interrupção nessa história do relacionamento de Deus com Abraão, nessa história da aliança que ele fez com Abraão. E aí, por que Gênesis 19 está aí no meio, né? Existem diversos motivos para esse capítulo estar aqui, mas um deles é a gente poder entender mais e conhecer mais sobre Deus e sobre quem Ele é e sobre a justiça de Deus, né?
vocês se lembram dessa passagem de Gênesis 19? Isso está fresco na memória de vocês, porque Gênesis é o livro que a gente está lendo atualmente, né? Então, é para estar fresco na memória de vocês esse capítulo. Vocês se lembram o que acontece em Gênesis 19? Sim, não, talvez. O pessoal tô vendo aí que está gravando live no Facebook. Pessoal aí do Facebook. Se o pessoal comentar no Facebook, ele consegue ver os comentários? Vocês conseguem ver aí os comentários? Vamos lá, tem um chat aqui. O que nos ensina? Tá, o Alfredo postou aquelas 3 perguntas, né? Aquelas 3 perguntas. O que a gente aprende sobre Deus, o que a gente aprende sobre nós e o que a gente pode obedecer a partir do texto, tá? Mas vocês se lembram do que Gênesis 19 se trata, né? O que Gênesis 19 acontece nesse capítulo? A destruição de Sodoma. Destruição de Sodoma, né, Débora? Sim. Então, esse é o assunto, vamos dizer assim, de Gênesis 19, a destruição de Sodoma. A questão é que muitas vezes quando a gente lê, uau, minha metade chegou. Desculpa, eu tava dando. Metade, não, eu tava dando essa inteira. Eu tava dando de mamar para o bezerro. Tá certo. Ela estava perguntando pro pessoal se eles se lembram do que se trata Gênesis 19, a Débora falou que se trata de destruição de Sodoma. Aí minha pergunta então é, Débora e todo mundo, se Gênesis 19 se trata de destruição de Sodoma, então a gente poderia dizer que Deus é um Deus destruidor? Quando a gente vai responder aquela pergunta, o que nós podemos aprender nesse texto sobre Deus? Não, destruidor não, é um Deus de justiça, né? Porque assim, Deus ele fala Deus veio averiguar se aquilo que ele estava ouvindo era verdade, né? Ele veio ver se tudo aquilo que estava sendo falado era realmente o que estava acontecendo, né? Então ele ouviu o clamor, né, que vinha de lá, né? Então, então não é, Deus não é um Deus de destruição, Deus é um Deus de justiça, né? Que a iniquidade, a coisa ali era muito terrível. Ou seja, então a gente pode dizer que a justiça de Deus destrói. Nesse caso foi dessa Não tenha medo, Débora. Não tenha medo. A gente está discutindo, levantando hipóteses, certo? Fazendo esse estudo para a gente descobrir, é assim mesmo que funciona, né? Então, não vamos ter receio do que a gente vai falar. Lembrando que, embora esteja aí ao vivo no Facebook, a gente está em família e é um estudo em família. A gente não tem, não vamos falar certo ou errado o que eu vou comentar. Não importa se o que a gente vai comentar é certo ou errado. O que importa é o que a gente está buscando aprender na palavra. E aí, obviamente, se a gente fala alguma coisa que não é certa, aí a gente vai, junto com vocês, entender o porquê que não é certo ou porquê que é certo. Mas, enfim, eu levantei, se a gente responder aquela pergunta, o que podemos aprender sobre Deus? E Deus destruiu Sodoma, a gente poderia dizer que Deus é destruidor? E aí Débora disse, não, Deus é justo e a justiça de Deus, então ele executou juízos em Sodoma. Então, a minha segunda pergunta foi, para quem está chegando aí agora, então, os juízos de Deus destroem? Alfredo, você levantou a mão aí?
Manda bala. En español. Manda bala. Ok. O Facebook traduz simultaneamente aí. No necesariamente que sea malo, sino que Dios puso como un límite llegar hasta este límite de pecado, de tanta depravación, de tanta manera de vivir sexualmente que tenían mucho pecado. Entonces lo puso como un ejemplo para que viera la población o vieran los hijos de Dios que algo iba a pasar si seguían en pecado. Habla en Judas, versículo 7, habla de una comparación como ejemplo para la humanidad. Sim. Ou seja, podemos entender que o juízo de Deus destrói tudo aquilo que não é justo diante de Deus. Amén. Sim ou não? E por que é fundamental a gente entender isso? Porque muitas vezes a gente olha para esse tipo de texto na Bíblia e vai ter gente, inclusive, que vai questionar com vocês. Vai falar, então você serve um Deus que destrói. Você serve um Deus que destruiu uma cidade inteira. Ele não tem misericórdia do povo, né? Ele destruiu uma cidade inteira. É assim que você... É esse Deus que você serve, né? Ou quando a gente quando a gente falar sobre a realidade do inferno, a realidade do juízo eterno de Deus, as pessoas vão falar, não, Deus, inferno não existe, Deus é bom. Né? Então a gente precisa entender que, lembra que a gente conversou sobre isso, acho que 2 semanas atrás, Deus não coloca de lado um dos atributos dele para exercer o outro. Então não é porque ele está exercendo a justiça que ele não é misericordioso. Não é porque ele está exercendo o juízo que ele não é amoroso. Então, o amor e a justiça andam lado a lado. A misericórdia e o juízo estão juntos. Né? Então, Deus consegue, ele é a plenitude de todas essas coisas. Né? Então, como a Débora estava falando, no capítulo 18, no versículo 20, diz assim, e o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito. Então, a gente vê aqui que, como o Alfredo falou também, o limite de pecado estava, né, extremo naquele lugar. E aí Deus fala, descerei e verei se tudo que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. É muito interessante. Esse versículo aqui a gente poderia gastar horas tentando, fazendo garimpando aqui descobertas, né? Porque veja que Deus fala, o clamor chegou até mim sobre o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então eu vou descer para verificar se o que estão me dizendo é verdade ou não. É basicamente isso que o versículo está dizendo. E aí eu questiono vocês, mas Deus não é onisciente? A pergunta que eu ia te fazer. Eu fiz primeiro. Eu fiquei... Não, quando eu li essa parte, eu falei, caramba, que estranho, porque como, né, assim, eu creio que Deus sabe disso. Né? Mas, assim, eu também fiquei pensando sobre isso, mas por que ele precisa, né? Ele veio para ver se realmente, né? Aí você fica meio assim, porque eu não sei, porque aqui tá falando do clamor, porque se ele veio destruir Sodoma e Gomorra, então quem estava clamando, quem fez a reclamação? São cidades. Essa é a primeira pergunta. Que sejam as pessoas que moram em volta, ou né, as pessoas que passam pela cidade, eu não entendo muito, não sei como que era, né, porque você vê a atitude da cidade quando os anjos chegam lá, né, que querem pegar eles para abusar deles, quer dizer, talvez outros visitantes passaram por lá e foram abusados, foram mortos, sei lá. Né? Então, acho que as cidades, né, os lugares que tinham ali na região, deviam estar reclamando, né, clamando a Deus
por ali, né? Reclamando. Uhum, uhum. Então, são duas questões bem complexas, né? Para a gente fazer, veja, num texto que muitas vezes quando a gente está lendo, a gente passa batido e a gente não para prestar atenção nessas coisas. Então, assim, quem fez esse clamor? Foram outras pessoas? O texto não diz. Lembrando, então, que quando o texto não diz aquilo que a Bíblia... Tem um conceito que o Dalton fala muito, que é uma das pessoas que a gente ouve com frequência, o Dalton Thomas da FI, da Frontier Alliance International. Ele fala muito isso. A gente tem que falar com voz, com alta voz, aquilo que a Bíblia fala com alta voz. A gente tem que sussurrar aquilo que a Bíblia está sussurrando e a gente tem que se calar naquilo que a Bíblia não está falando. Então, assim, o texto não diz com clareza e eu não tenho... o que fala no seu verso 13, 19, 13? 19, 13. A gente vai chegar lá. Estou aqui no 18, 20. Ah, não, é porque faz parte disso daí. Faz parte. 19, 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Ah, tá. Porque na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, fala... pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. O seu clamor. O seu clamor, não é referente a Ló. O seu clamor, Ló. Ou é o clamor da cidade? Nós vamos ler versículo por versículo em Gênesis 19 para a gente entender isso. Mas o que eu tô querendo despertar é exatamente esse tipo de raciocínio quando a gente está lendo a Bíblia, para que a gente se questione sobre essas coisas, para que no momento que a gente der continuidade no texto, a gente observe essas coisas no texto. Então, baseado em Gênesis 18, 20 e 21, a gente não sabe. A gente não pode dizer nada a respeito disso. Quem fez esse clamor? São as pessoas. Era a família de Ló? Ló era justo. Era Ló que estava fazendo esse clamor? Eram os principados, né, os poderes das regiões celestiais nesse lugar que estavam fazendo esse clamor? Né? Então, essa é uma pergunta para a gente se fazer no texto. E a outra pergunta que a gente pode se fazer no texto é, mas Deus não é onisciente? Por que ele fala para Abraão que ele precisa descer lá para averiguar se o que estão falando para ele é verdade, corresponde, né? Se a realidade corresponde ao clamor que tem chegado até ele. Né? Então, a gente precisa estar com essas duas, com essa observação, assim, quando a gente vai para o texto. Né? Mas... ao mesmo tempo, essas duas coisas são coisas que o texto não fala, Gênesis 18, 20 e 21. Mas o que Gênesis 18, 20 e 21 também comunica para nós? É que Deus é justo e que ele julga com justiça. Por quê? Que dá para a gente entender, em Gênesis 21 principalmente, que ele é justo e que ele julga com justiça. Porque ele está falando, eu vou lá averiguar. Está dizendo, eu descerei e verei se tudo que eles têm praticado condiz com o clamor, né, que tem chegado até mim. Então, quando ele julga com justiça. Né? Ele não julga simplesmente por, vamos dizer assim, baseado na reclamação de terceiros. Né? Mas ele fala que ele vai averiguar aquilo que tem acontecido em Sodoma e Gomorra. Vamos ler rapidamente esse texto, porque é interessante para a gente observar algumas coisas aqui. E, aliás, um outro ponto que eu queria ressaltar antes da gente ir para Gênesis 19 é que em Gênesis 18 a gente também vê que Deus é um Deus misericordioso. A gente pode aprender que Deus é misericordioso. Por quê? Porque Abraão está ali negociando com ele. Ele está dizendo, né, primeiro que a gente já viu que ele é um Deus de relacionamento pessoal, a gente já conversou sobre isso, porque ele fala, bom, vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Não vou esconder de Abraão, então deixa eu falar para Abraão o que vai acontecer. Aí ele fala para Abraão o que vai acontecer. E
E aí, a partir de Gênesis 18, 23 até o 33, é quando Abraão tenta aquela negociação com Deus. Então, onde a gente vê a misericórdia de Deus aqui? Quando Abraão começa a pleitear diante de Deus. Senhor, 50 justos. Se tiverem 50 justos, primeiro, né, Abraão fala, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Tá certo? E olha o coração de Abraão. A gente pode fazer esse tipo de pergunta para Deus. Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E eu não estou entendendo isso. É mais ou menos isso que Abraão está dizendo. Tá certo isso? Eu não estou entendendo isso. O Senhor vai... como assim, né? E aí ele começa a fazer aquele pleite, né? 50 justos. E aí o Senhor fala, não, por amor aos 50 justos, eu não destruirei. Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Então Deus pouparia a cidade inteira por causa de 50 justos. Ele nem destruiria os injustos, é isso que está dizendo. Ele pouparia a cidade por causa deles. E aí vai até chegar em 10. Então a gente vê que a misericórdia do Senhor é basicamente sem limite, né? Se Abraão tivesse continuado um justo, né? Quem sabe o resultado aqui seria diferente. Mas vamos para Gênesis 19, então, e tentar ver se a gente consegue entender um pouco mais e chegar nessas respostas que a gente queria chegar. Então, eu vou ler o capítulo inteiro, e daí a gente vai parando em alguns versículos. Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para recebê-lo. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, peço-vos que entreis em casa, na casa de vosso servo, para passar a noite. O problema é aqui em casa mesmo. Desculpa. Desculpa a falha técnica aí. É a avó tentando dar conta das netas. Vamos lá, continuando aqui. Você abriu seu microfone. Ai, Jesus. Muito bem. E disse, então Ló disse, meus senhores, versículo 2, peço-vos que entreis na casa do vosso servo, para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam, passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu, e eles acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhe pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os mais velhos. Sim, gente de todos os lados. Isso é importante, todos. Isso mostra que a promiscuidade era algo comum entre todos. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui para fora, traze-os aqui para nós, para que os conheçamos intimamente. Ou seja, eles queriam ter relações sexuais com aqueles dois anjos que chegaram e foram até a casa de Ló. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si e disse, meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui para fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Que mostra que Ló, para ele, aquela situação era tão horrível, era um pecado tão horrível para ele e diante de Deus, que até mesmo ao ponto de oferecer as filhas dele para que aqueles homens fossem poupados do pecado e da maldade dos homens daquela cidade. Porém, eles disseram, sai daí, e continuaram, esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz, agora faremos mais mal a ti do que a eles.
Então atacaram o homem, isto é, atacaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo ao mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Então, o clamor contra Sodoma tem crescido diante do Senhor. Então, porque o seu clamor é o clamor do lugar. Do lugar. Tá respondida a minha pergunta. Então, é o clamor do lugar. Versículo 13. Vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele, o clamor contra o lugar, tem crescido diante do Senhor. Versículo 13, né? Que eu li. We're about to destroy this place because their outcry has become so great before them. Sim. Então, o clamor do lugar. E ele nos enviou para destruí-lo. Então, quem enviou para destruir o lugar? Tá antes da vírgula aí. O clamor tem crescido diante de quem? Diante do Senhor, diante de Deus. E ele... A minha fala que a acusação, né, contra este povo são tantas, né, que ele nos enviou para destruir a cidade. Isso. Mas são tanto, não cita o Senhor no seu versículo, no versículo que você está lendo aí, na sua versão, Débora? As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele enviou. Então, Sim. esse ele aí, algumas Bíblias vão colocar algumas traduções vão colocar esse ele aí como maiúscula, tá? Mas o que é certo, porque ele está se referindo ao Senhor. Na minha tradução aqui, ele está em minúscula, porque ele entende que a gente sabe interpretar texto. Então, esse ele aqui é o Senhor, tá? Então, ele nos enviou é o Senhor. Então, só para ficar claro. Na minha versão ele fala, de repente, a palavra Senhor duas vezes. Algumas traduções, para não deixar dúvida, ao invés de colocar ele, a tradução está usando como o Senhor de novo. Então, o clamor chegou diante do Senhor e o Senhor enviou para destruir. Então, destruir quem? Destruir o lugar, né? Destruir aquele lugar. Versículo 14. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros que iriam se casar com suas filhas. E disse-lhes, veja, se os caras iam casar com as filhas deles, eles praticamente já eram noivos das filhas. E esse tipo de relacionamento, naquela época, era um relacionamento já de casamento, né? Então, se eles eram genros de Ló porque iam se casar com as filhas deles, eles já eram praticamente... só não haviam consumado o casamento. Era um compromisso mas era um formal, compromisso, né? Já de casamento. Tá? E ele disse-lhes, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Então veja bem, Ló não era levado a sério nem pela família dele. Tá? Então isso mostra algumas coisas para nós a respeito de Ló. A família dele, os genros dele não levaram ele a sério. A gente vai ver que depois nem a mulher dele levou muito a sério. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló. Se os anjos insistiam com Ló, é porque Ló estava hesitante em obedecer, certo? Olha só, os anjos insistiam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava. Então, o versículo 16 mostra que Ló estava hesitante em obedecer.
Então os homens pegaram ele pela mão, ou seja, os anjos pegaram ele pela mão, ele, sua mulher, suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele. Sendo o Senhor, algumas versões vão usar a palavra Compadecendo-se. compadecendo-se dele. Compadecido. Então, sendo o Senhor compassivo, né, vamos dizer assim, ou misericordioso nesse caso. Então, aqui a gente aprende. O que a gente pode aprender sobre Deus aqui? Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Sendo o Senhor misericordioso com ele e tirando-o, disseram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva tua vida, não olhes para trás. Aqui está a ordem. Não olhes para trás. Nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge para o monte, para que não morras. E Ló obedeceu prontamente. Versículo 18, correto? Hashtag, só que não. Negativo. Então Ló continuou hesitante. E no versículo 18, começa com a palavra mas. Lembra, o 16 começou com a palavra porém. Mesma coisa. Mas, porém, Ló respondeu: assim não, meu senhor. Como a gente se parece com Ló muitas vezes. O teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando minha vida. Então Ló estava reconhecendo que Deus estava sendo misericordioso e compassivo com ele. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me e eu morrerei. Então ele estava com medo de que o juízo de Deus chegasse e alcançasse, a destruição alcançasse aquele lugar. Aqui perto tem uma cidade para a qual posso fugir. É uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá. E salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Ou seja, Deus ia destruir um bom pedaço ali da região, e ele estava com medo de que aquele monte tivesse incluído. Mas se Deus tinha mandado ele para lá, deveria estar óbvio que não estava. E aí ele pede para ir para uma cidade, mas a gente vai ver que depois ele nem vai para essa cidade, que ele pediu para ir. Lógico que ele tinha um meio bipolar. Ló era bem indeciso, assim. Então a gente vê isso, assim, muitas vezes a gente olha e fala: nossa, que absurdo, Ló não obedecia, ele era indeciso, não conseguia tomar uma decisão. Vamos olhar para nós mesmos e pensar, refletir quantas vezes a gente tem hesitado diante daquilo que Deus tem colocado para nós e não temos obedecido prontamente. Então, vamos comparar Abraão e Ló e vamos tentar entender com quem que a gente está se parecendo mais e com quem que a gente quer se parecer mais. Abraão obedecia prontamente. Ló, a gente está vendo aqui, né, terceira vez, ele, mas, porém, todavia, não tem como mudar um pouco. E aí no versículo 22, eles falam para Ló: apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Ou seja, enquanto você não chegar nesse lugar, eu não posso destruir aqui, porque vai respingar em você. Então foge, corre para lá. Por isso aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, da sua parte, o Senhor fez chover, veja, da parte do Senhor, enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Tudo na cidade foi consumido pelo fogo e enxofre que desceu do céu. E olha o versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Lembra da ordem? Vai e não olha para trás até você sair da planície.
Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor. Então ele foi para o mesmo monte onde ele tinha estado com Jesus na noite anterior, porque de lá dava para ver Sodoma e Gomorra. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, então veja, lembra da ordem do anjo, vai até passar a planície. Então, contemplando toda a terra, toda a região, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, veja, versículo 29 é claro, Deus acabou com as cidades da planície. Deus destruiu, Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Então veja, Deus se lembrou de Abraão, da conversa que ele teve com Abraão, e por isso ele tirou Ló da cidade. Então Ló foi salvo pela misericórdia de Deus, sim, mas porque alguém intercedeu diante de Deus. E Deus se lembrou. Então o versículo fala que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló subiu vindo de Zoar e foi habitar nos montes. Eita, peraí. O que aconteceu aqui? Alguns versículos anteriores ali, os anjos tinham falado para ele, vai para o monte. Ele falou, não quero ir para o monte, deixa eu ir para a cidade. Aí o anjo falou, tudo bem, vai para a cidade. Aí ele foi para o monte. Exatamente isso que aconteceu. Confuso. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente vê praticamente uma desgraça na família de Ló, né? Uma coisa assim absurda aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo é uma condição que ele se colocou, né? A gente vê que eles não tinham muito, pelo que o texto fala a respeito dos genros de Ló e como eles não levaram Ló a sério, a gente vê que provavelmente Ló não tinha muito bem as rédeas da família, o controle da família dele. Então, a decisão que as filhas dele têm de embebedar o pai e tudo mais. Então, a gente vê assim, um certo desespero das filhas, porque tinha a questão de querer manter a descendência e continuar a família e tudo mais, e ao mesmo tempo uma falta de estrutura mesmo, né? de preparo, de ensino, de noção de justiça de Deus e das coisas de Deus. Então, apesar da Bíblia mostrar para nós que Ló era justo e Deus ter livrado ele dos juízos ali naquela cidade, mas a gente vê que a família dele não era muito bem estruturada, né? E a gente vê que as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai naqueles montes. Então, veja, ele pediu para ir para a cidade. Na cidade tinha homem, mas ele fugiu com as filhas dele para os montes, onde não tinha ninguém, era só ele e as filhas. Então, as atitudes de Ló também foram levando ele para essa história muito, né, esquisita na Bíblia, né? E aí as duas filhas de Ló engravidam do próprio pai e eles dão origem a dois povos que a gente vai ouvir falar muito desses povos na Bíblia. Moabe e os amonitas. Então, os moabitas e os amonitas. A gente vai ouvir falar muito desses dois povos e muito mal. A gente vai ouvir falar muito mal desses dois povos nos próximos capítulos, né? Bem para frente, né? E é bem para frente que a gente chega a esquecer a origem dos amonitas e dos moabitas. Então, quando vocês lerem amonitas e moabitas na Bíblia, lembra que esse povo se originou dessa história de Ló, né? E dessa questão como fala? Escabrosa. Das filhas de Ló com o próprio pai. Muito bem. Continuamos com as mesmas dúvidas que tínhamos a respeito de Gênesis 18, 20 e 21?
18, versículo 20 e 21, é isso? Continuamos com a mesma dúvida que tínhamos do versículo de Gênesis 18, versículo 20 e 21. Deus é onisciente ou não é onisciente? Por que ele tinha que descer para ver o clamor? Se o clamor que estava chegando diante dele era era mesmo, de fato, como estava chegando diante dele, ou se era alguma coisa diferente. Alguém duvida da onisciência de Deus? Tem alguns comentários aqui no chat. Muito bem. Ninguém duvida da onisciência de Deus, certo? Muito bem. Mas uma vez eu ouvi um pastor que a gente ouve muito e admira muito, ele fala assim, Deus é tão soberano, ele é tão poderoso, ele é tão onipotente, que ele decide até quando ele quer ficar surpreso. Porque tem várias passagens na Bíblia que você vai ler e você vai ver que na passagem você consegue interpretar que Deus ficou surpreso, assim, nossa, Deus ficou surpreso com isso, Deus se surpreendeu com o coração, né, dessa pessoa, ou com a atitude daquela pessoa. Mas Deus é onisciente, ele sabe, ele conhece nosso coração, então ele não precisaria ficar surpreso, mas ele fica surpreso. Da mesma forma, eu acho que o principal ponto de Gênesis 18, 21 é demonstrar a justiça de Deus. O fato dele falar para Abraão, eu vou descer, e a gente tem que pensar assim também, né? Abraão é o principal patriarca, né, do povo judeu, e é onde Deus escolheu um povo para chamar de meu povo e para estabelecer de novo um relacionamento com o homem. E, enfim, era um processo, penso que era um processo de conhecimento também de Abraão, né? Abraão estava conhecendo Deus, e Deus fala, eu vou descer para ver se o que eles têm praticado condiz com o que vem chegando até mim, para executar os juízos. Então, assim, Deus é um Deus que, ao mesmo tempo que ele é onisciente, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que ele quer demonstrar a justiça dele de uma maneira pessoal. Então, não é um Deus que senta lá do trono e executa o juízo dele, aponta o dedo na terra e o juízo vem e destrói tudo, né? Mas fala que ele para ver se aquilo que estava acontecendo condizia com o clamor que chegava diante dele. Então, assim, é a mesma coisa, assim, por exemplo, Deus é justo e Deus é onisciente. Ele não sabe que eu estou doente e preciso de cura, por que eu preciso orar? Mas o fato de ter um relacionamento com Deus e Deus falar com você e muitas vezes requerer de você algumas coisas, né? Então, eu acho que esse versículo, muitas vezes, se a gente ficar focando muito nessa questão da dúvida, Deus não é onisciente, não tem que ter essa dúvida. Deus é onisciente, ponto. Ou seja, se ele é onisciente, ponto, o que ele está querendo dizer pelo fato dele falar, eu vou descer lá para ver, né? E aí para mim, volto a dizer, então a Bíblia não fala isso com clareza, então é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz, né? O que eu estou dizendo agora é o que eu penso, é que Deus estava ali demonstrando para Abraão que ele é um Deus que trata as coisas com pessoalidade, assim, ele é um Deus que se importa em demonstrar pessoalmente a justiça dele. E isso é importante também para a gente entender os juízos que vão acontecer no futuro, né? Porque quando Deus executar os juízos dele nesse futuro próximo, né? Que nós possivelmente testemunharemos pessoalmente, como que vai ser o nosso comportamento em relação a isso, né? Como que a gente vai ver esse juízo sendo executado?
como a gente vai ver esse juízo sendo executado e como que a gente vai corresponder a isso, né? A gente vai corresponder como em obediência, em submissão, ou a gente vai responder com escândalo e com escândalo mesmo, né? Tipo, não, Deus é um Deus de amor, ele não destrói, Deus é um Deus de misericórdia, ele não vai destruir ninguém, não vai matar ninguém, né? Um selo que ele abrir no Apocalipse, 1/3 da terra acabou, eliminada, em um juízo de Deus. No segundo, na sequência, quer dizer, não, no segundo, na sequência, tem mais um selo que ele abre, 1/4 da terra acabou. Ou seja, em 2 juízos de Deus, metade da população da terra vai ser eliminada, destruída. E aí eu pergunto para vocês, Deus continua sendo justo? Continua sendo um Deus de amor? Continua sendo misericordioso? Eu tenho certeza que sim. Mesmo com essas coisas que vão acontecer. E o que me dá essa certeza? A palavra nos dá essa certeza. Desde aqui, então a gente vê que por que Gênesis 19 está aí no meio dessa história, dessa aliança, no meio dessa história do relacionamento de Deus com Abraão, né? Senão para que Abraão conheça atributos de Deus também como um justo juiz. Então, uma das principais coisas que eu aprendo sobre Deus nesse texto é que Deus é um justo juiz e que os juízos de Deus são perfeitos. Então, eu quero abrir para vocês as 3 perguntas para a gente refletir. E aí, no nosso próximo encontro, a gente volta, né? Sai desse parênteses enorme de Gênesis 19 e a gente volta a tratar do decorrer ali, Gênesis 21, 22, 23, talvez até Gênesis, talvez até as histórias de Jacó ali a gente consiga fazer um resumão. Mas eu achei importante fazer esse parênteses grande em Gênesis 19 para a gente conhecer esse atributo importante de Deus como um justo juiz, né? O que podemos aprender sobre Deus em Gênesis 19? Eu já falei que Deus é um justo juiz, então vocês vão ter que falar alguma coisa diferente. Viu que ele é misericordioso, né? Compassivo. Muito bem. Então, Gênesis 19, 16. Deus é compassivo, misericordioso. O que mais? Muito bem, Débora. Obrigado. O que a mulher paciente, muito bem, Gabi, Deus é um Deus paciente. O que é a história da mulher de Ló lá? Aquele um versículo lá, o que aquilo fala para nós? Gente, abre o microfone, não vamos ter vergonha não, por favor. Vamos compartilhar. Repete a pergunta. Tem um versículo lá que fala sobre a mulher de Ló. Um versículo. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A nossa filha canta a musiquinha lá. Olhou para trás, se deu mal a mulher de Ló. Virou estátua de sal. O que esse versículo fala para nós sobre Deus? Alguma sugestão? Alguma ideia? Ou vocês estão achando que eu tô louco? Eu falo, não, Victor, não fala nada sobre Deus. O versículo fala, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não tem nada a ver com Deus. Que Deus cumpre o que ele promete. Por quê? Porque ele falou que não era para olhar para trás. Ele falou, se olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal? Não, só deu a ordem para não olhar para trás. Deu uma ordem. Deu uma ordem, né?
Deu uma ordem, não olhe para trás. Ela olhou. Olhou para trás e se deu mal. Mais alguma opinião? Uma coisa muito importante, é óbvio, né? Se a gente não obedecer, a gente pode se dar mal, né? A gente pode sofrer consequências da nossa desobediência. Mas um ponto muito importante que eu anotei aqui quando estava lendo esse texto é que a gente pode aprender sobre Deus nesse um versículo, é que os juízos de Deus são insuportáveis para o homem. O homem não pode suportar o juízo de Deus. Anota isso. É extremamente importante isso. Nós não podemos suportar os juízos de Deus. Veja, ele não os juízos de Deus são tão poderoso, é algo tão que só de olhar para o que estava acontecendo, ela foi destruída e ela virou uma estátua ali, uma coluna de sal, né? Fala o texto original. Então, assim, os juízos de Deus são insuportáveis para o homem. Tem uma analogia que um pastor que a gente ouve muito faz normalmente, é que Deus é como se fosse eletricidade. Eletricidade é boa? É boa, mas vai pôr o dedo na tomada de qualquer jeito. O que acontece com a gente? Morre. Né? Então, Deus é um poder tão poderoso. Né? Então, imagina o poder da eletricidade que te traz tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo, se você não souber usar, ou se você mexer da maneira indevida, você pode ser consumido por aquele poder. Então, o poder do juiz de Deus é mais ou menos igual a isso. Assim, o juiz de Deus traz coisas boas e a gente vai ver que através dos juízos vem salvação, através do juízo vem libertação e salvação, mas nós não podemos suportar o juiz de Deus. Muito bem. Então, Débora falou que Deus é compassivo, Deus se lembra das promessas. Um ponto importante, a Débora falou que Deus se lembra das promessas nessa história da mulher de Ló, mas pensa naquilo que Deus falou com Abraão, na conversa que ele teve com Abraão, e daí fala mais para frente, então, que Deus lembrou do que ele conversou com Abraão, e por causa disso ele tirou Ló da cidade. A Gabi acho que comentou que Deus é paciente, né? Inclusive com Ló, né? Ele foi paciente com Abraão naquela negociação, mas depois com Ló foi tão hesitante, né? Tipo, mas e isso? Porém, se eu for para aquele lugar, me manda para esse lugar. Deus teve paciência ali com ele e deu para ele aquilo que ele estava pedindo, né, naquele momento. Muito bom. Segunda pergunta. Vamos lá, não vale mais eu falar e nem a Débora. Agora vai ter que ser a Gabi, o seu Alfredo, a Vida, meu pai, minha mãe. O que a gente pode aprender sobre nós mesmos nesse texto? Bom, no decorrer da leitura eu percebi que nós somos muito parecidos com Ló. Bom, eu falei nós, mas olhando para mim mesmo, quando fala sobre a hesitação dele. Deus mostrava a direção, Deus mostrava o caminho e Deus dava uma ordem para ele. Mas o medo impedia ele de realizar aquilo que Deus colocou para, né, que ele pudesse cumprir. Ele chegou a realizar e a cumprir e a obedecer à vontade de Deus. Mas ele poderia ter feito isso antes. Não, ele teve medo, ele hesitou, Então, eu consigo perceber que eu sou assim muitas vezes. Que Deus me fala, faça isso, mas eu fico, e aí? Será que vai dar certo? Será que eu arrisco? E isso está presente na nossa vida, esse medo, que é diferente de temor. É diferente de você
olhar para Deus e falar, eu vou. Então, eu consigo tirar isso, de que realmente o medo, ele nos impede de avançar e de alcançar aquilo que Deus propôs para nós. E isso pode atrapalhar os planos do Senhor, isso pode atrasar os planos dele. O medo, infelizmente, ele está presente e, de certo modo, ele acaba impedindo o trabalhar de Deus. E por nós mesmos, né? A culpa de certo atraso vem de nós mesmos. Muito bem, Gabi. Obrigado por compartilhar e abrir aí sua autorreflexão. Mas eu concordo com você. Muitas vezes a gente está se assemelhando muito mais a Ló do que a Abraão, né? Então, essa questão da hesitação é uma questão que mostra que o ser humano ele é hesitante. E o ser humano, principalmente sem relacionamento com Deus, ele vai estar mais suscetível ao medo e a hesitação e a falta de fé, né, de confiar nas coisas que Deus tem direcionado. A gente vê que é totalmente o contrário de como Abraão se posicionava, né, com uma obediência pronta, com uma fé inabalável, né? Então, tem muita coisa que a gente pode aprender sobre nós mesmos olhando para os dois, né? Olhando para a história tanto de Abraão quanto de Ló. Mas especificamente nesse caso de Gênesis 19, acho que isso é importante, a gente fazer essa autorreflexão. O que eu acabei de falar anteriormente, na verdade eu tinha notado sobre nós mesmos, na questão do juízo de Deus, que os juízos de Deus são insuportáveis para nós. A gente pode aprender isso, na verdade, sobre nós, né? Não sobre Deus. É óbvio que é sobre Deus também, mas olhando para nós, a gente não tem capacidade de suportar o juízo de Deus. Então, a gente pode aprender isso sobre nós mesmos. Não temos a capacidade de suportar o juízo de Deus, a justiça de Deus sobre nós. E é por isso que nós só somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, por nós mesmos, não temos capacidade de suportar o juízo de Deus. E o que a gente pode obedecer a partir desse texto? Quem gostaria de falar sobre essa última pergunta? Qual pode ser a nossa postura de obediência, de buscar mudar o nosso estilo de vida? Deus, a gente já falou a respeito de que Deus se lembrou do que ele havia conversado com Abraão. Então, diante disso, eu acredito que nós podemos obedecer da seguinte forma. Ele se lembrou, e foi uma promessa que ele cumpriu. Ou seja, se nós acreditamos que ele é um bom pai, é um Deus justo, se ele prometeu, ele vai cumprir. Diante disso, eu vou obedecer. Eu vou confiar e ter fé de que ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Porque se eu creio que ele é Deus, que ele existe e que tudo que está escrito nas Escrituras é real, se eu, diante disso, passar a não obedecer ou fechar os meus olhos para o que a palavra do Senhor diz, então, de certa forma, está sendo hipocrisia da nossa parte. Então, eu acho que assim... Oi? Então, basicamente, resumindo o que você está dizendo, é a gente tomar uma postura de uma obediência com prontidão, né? Isso. Baseado nesse relacionamento com Deus. Então, o importante aqui é aprender isso, aprender que essa prontidão na obediência, ela vai vir não a partir do seu próprio esforço ou a partir da sua postura de não, eu sou bom, então eu vou obedecer porque eu posso obedecer. Mas dessa mudança de atitude diante de Deus e dessa busca de um relacionamento pessoal com Deus, para que à medida que a gente seja orientado por Deus, a gente possa ter essa prontidão na obediência, assim como Abraão tinha, né? Sim. Muito bem, Gabi. Muito obrigado por compartilhar.
E aí eu acho que, ampliando até o que a Gabi compartilhou, eu acho que a prontidão é fundamental e os detalhes, né? Então, se Deus te deu uma ordem clara, por menor que ela pareça ser, como o fato de não olhar para trás, era uma ordem de Deus. Então, assim, muito cuidado quando a gente avalia as coisas de Deus como, mas isso não é tão importante, então não vou obedecer essa parte aqui porque não tem muita importância, né? Então, isso eu acho uma coisa fundamental para a gente aprender no texto também. Obedecer às ordens do Senhor com seriedade. Tanto a ordem de vai embora e foge para aquele lugar, que é uma ordem, talvez, que exige uma atitude maior, assim, uma ação maior, vamos dizer assim, tanto quanto a ordem que seria uma atitude bem, né, insignificante. Não é para olhar para trás, né? Então, vai sem olhar para trás, vai sem pensar duas vezes, sem reconsiderar, sem hesitar, né? Então, obedecer tanto as coisas maiores quanto os pequenos detalhes da ordem de Deus. Muitas vezes a gente fala, não, isso não tem tanta importância, essa parte aqui não precisa, né? Vou obedecer essa outra parte aqui que é mais importante, né? Então, obediência, 100% daquilo que Deus falou, a gente tem que obedecer. Muito bem! Dúvidas, comentários, sugestões? Não? Então, muito obrigado pela participação mais ativa hoje de vocês, principalmente Gabi, Débora, seu Alfredo, a Amanda comentou ali no chat, obrigado também. Mas vamos desenvolver isso cada vez mais, assim, pegar esse ritmo. É muito mais gostoso quando tem gente compartilhando e aí a gente aprende mais até com a dúvida de cada um, com a interpretação de cada um, e assim a gente vai crescendo, tanto em relacionamento, conhecimento de Deus, quanto em relacionamento com as pessoas. Certo? Muito bem. Então, quem que vai do Facebook aí? Quem que vai... Brincadeira. Seu Alfredo, vamos fazer uma oração em espanhol, então, para encerrar a nossa reunião de hoje? Pode ser? Amén. Muito bem. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo. Gracias por todos los que han participado en este tiempo junto contigo, Señor. Estamos en tus manos, queremos aprender más, escuchar más de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Guíanos por esos caminos que tú tienes, por esos senderos que tú tienes para nuestras vidas y muéstranos, Espíritu Santo, trae revelación a nuestras vidas de cada parte de la Escritura. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a todos los que estamos en este tiempo conectados, Señor. Bendice la vida de Víctor, de su esposa, de su baby. Bendícelos, guárdalos y protégelos cada día. Te doy gracias por la familia en Brasil. Bendícelos, guárdalos y protégelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amém. Obrigado, senhor Alfredo. Obrigado. Então, para a nossa próxima reunião, terça-feira, o assunto é nascimento de Isaac, certo? Aí tem também o sacrifício de Isaac e talvez a gente chegue até o nascimento de Jacó. E vamos ver como que a gente vai conseguir prosseguir na nossa próxima aula. Então, obrigatório aí seria vocês darem uma relida. Quando eu falo relida, é porque eu estou considerando que vocês já leram. Então, vamos dar uma relida em Gênesis 21. Pode ler o 20 também, que é uma história muito interessante de como Deus ama e honrou Sara. Então, leia Gênesis 20 também, olha para como Deus se importou com Sara individualmente na história de Gênesis 20.
E aí a gente vai focar principalmente então em Gênesis 21, 22 e se conseguirmos chegar até Gênesis 26. Possivelmente até Gênesis 26. Beleza? Amém. Muito bom. Muito obrigado, então. Uma boa noite para todos vocês. Aproveitem o inverno aí no Brasil. E a gente se vê daqui uma semana. Boa noite a todos aí. Obrigado pela aula. Obrigado, Até a próxima. pessoal. Até. Tchau. Tchau, tchau.